Olá pessoal, estou de volta aqui com vocês para continuar os nossos estudos sobre responsabilidade civil. O tema de hoje são os pressupostos da responsabilidade civil, sem os quais não se fala em caracterização de responsabilidade civil e de dever de indenizar. Então temos que conhecer esses pressupostos para saber se eles existem ou não no caso concreto que faça com que haja essa obrigação, esse dever de indenizar. Vamos lá? O artigo 186 nos coloca de forma literal esses pressupostos. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito. Então, o primeiro pressuposto é a ação ou omissão. É aquele agente que, de uma forma positiva, através de uma conduta de uma ação, ou através de uma omissão, vai cometer um ato ilícito, certo? Então, nós temos que pensar tanto em conduta quanto em omissão. As duas são aptas a causar um ato ilícito e, consequentemente, desde que os outros pressupostos estejam também ali, no caso concreto, causar o dever de indenizar. O próximo pressuposto é a culpa ou o dolo do agente. A culpa está consubstanciada nas palavras negligência e imprudência. Veja, o agente atuando com negligência, ele não tem aquela atenção esperada, não é? E a imprudência também, ele deixa de observar o que deveria ter observado para não causar o dano, para não causar o ato ilícito, certo? A culpa, ela também é escalonada no nosso direito, é de forma interpretativa. Não está na lei escalonamento, mas existe a interpretação que é feita com graus na culpa. Então, nós temos a culpa leve, a culpa levíssima e a culpa grave. Todas as culpas, todos esses tipos de escalonamento produzem a responsabilidade civil. Não existe responsabilidade civil maior ou menor. O que vai existir é o valor da indenização com base no tamanho desta culpa. Se a culpa foi levíssima, provavelmente haverá um quanto indenizatório menor do que uma culpa grave. A culpa grave é aquela que é quase um dolo, ela é quase uma intenção da pessoa de agir daquela forma, certo? Então, ela é considerada grave e para fins de indenização, certamente ela será maior valorada, correto? Então, a gente pode falar que a culpa grave é a falta imprópria ao homem médio, tá? Se aproximando do dolo. Já a culpa leve é a falta evitável com uma atenção ordinária. No caso, uma atenção comum que todos nós podemos ter. Podemos dizer que é a atenção normal que o homem médio teria nesta mesma situação. A culpa levíssima é aquela falta evitável com atenção extraordinária ou com até mesmo habilidades especiais, por isso que ela é levíssima, certo? O homem médio que não tivesse essa especialidade especial também cometeria aquele ato, correto? Na responsabilidade que a gente diz aquiliana, a mais ligeira culpa produz a obrigação de indenizar. Portanto, esse escalonamento ele vai ser analisado dentro do contexto do quanto indenizatório e não na caracterização da responsabilidade civil, ok? Seguindo, o próximo pressuposto é a relação de causalidade ou nexo causal. É a relação da causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano efetivamente causado. Ela é expressa nesse artigo 186, quando ele fala do verbo causar, correto? Então, existe um liame que liga a ação ou omissão, a conduta desse agente e o dano que ele causou. Havendo essa ligação, esse liame, nós podemos falar na existência do nexo causal. Do contrário, se esse nexo causal for de alguma forma cortado, não haverá a sua existência e dificilmente conseguiremos falar de um desses pressupostos da responsabilidade civil, correto? O último pressuposto, e é o mais evidente, é o dano. É o dano efetivo, deve existir um dano para que a gente fale em responsabilidade civil.
Se não houver dano, não adianta existir os outros pressupostos. Não havendo dano, não haverá responsabilidade civil. Até porque, como falaríamos de nexo causal se não falarmos de dano? O dano, ele pode ser aquele material ou o dano moral. O próprio artigo 186 fala, ainda que exclusivamente moral. Então, não há que se afastar o dano moral. Tanto daquele dano material, que a gente pode verificar de pronto, quanto o dano moral, que deverá haver uma análise da dor, a análise do sentimento que a vítima tem de angústia, não é? E tudo isso deverá ser, claro, provado dentro do processo, ok? Para que se haja uma caracterização da responsabilidade civil com o dever de indenizar. Correto? Então, por hoje é só. Falamos dos pressupostos. Essa aula é importantíssima. Sempre que se falar em responsabilidade civil, devem estar presentes os 4 pressupostos de forma concomitante, certo? Para que possamos falar em dever do agente de indenizar. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!